Ministro, a gente teve um caso, depois de ter tido aquele caso do Google, né, que colocou na sua homepage do buscador um link indo para um texto contrário à PL da regulação das plataformas, tivemos agora recentemente, essa semana, o Telegram enviando para todos os seus usuários no Brasil uma mensagem muito pior, com desinformação, falando que a internet ia acabar se o PL fosse aprovado, né? E aí isso gerou uma reação forte, o STF, o governo, todo mundo se manifestou, né, com relação a isso. Duas perguntas. Primeiro, a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, deve, que está embaixo do guarda-chuva da sua pasta, deve tomar uma ação, que ações que ela está tomando contra o Telegram? Nesse sentido. No outro sentido, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as perspectivas de aprovação do PL, né, que é chamado de PL das fake news, mas é claro que a questão principal é a regulação, né? Vocês, como é que estão as perspectivas de aprovação na Câmara dos Deputados, né? O governo está confiante, vê com bons olhos a Anatel como possível agência reguladora. Como é que vocês veem esse ponto? Posso só emendar uma perguntinha que tem a ver com isso, que aí ele já responde tudo num pacote. A PGR pediu a investigação dos diretores do Google e do Telegram. É o caso? Tá agora para o Supremo decidir. Fabíola Sakamoto, nós temos uma premissa, qual seja, nenhuma atividade humana, financeira, econômica, lucrativa ou não, pode funcionar sem regulação. Então, por que essas plataformas bilionárias acham que podem empreender de qualquer maneira, de qualquer forma? Não, é preciso que haja lei para proteger as crianças, os adolescentes, as mulheres, as vítimas de racismo, para que não haja o cometimento de atos de inspiração nazista ou neonazista no Brasil. Esse é um debate das nações democráticas no atual momento. E se dá, a partir dessa premissa, no Brasil, em três eixos. O primeiro é esse eixo administrativo, que sim, Sakamoto está aqui no Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional do Consumidor, aplicando a Lei 8.078, na medida que se cuida de prestação de serviços. Tanto o Google responde a processo, como agora também o Telegram, com uma nova notificação em relação a essa conduta ilegal propiciadora de desinformação que foi perpetrada nessa semana. E nós temos o segundo eixo judicial, com essas decisões todas, investigação de crimes, que aí, Fabíola, são plenamente justificáveis, inclusive porque há tipos penais no próprio Código de Defesa do Consumidor. E nós temos o terceiro eixo, que é o eixo legislativo. Então, eu acho que essa concomitância é o certo. São três poderes, os três legítimos, cada um tem que fazer o seu papel. Eu espero, Sakamoto, que haja votação do projeto. Há uma tentativa das plataformas de intimidar o Congresso, de impedir o Congresso de funcionar. Uma coisa autoritária, mediante estigmatizações, agressões, mentiras. E nós temos os julgamentos marcados no Supremo. O que pode ocorrer, na minha ótica? Se o Congresso, eventualmente, não conseguir votar a lei, o Supremo pode, eventualmente, declarar a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, e, com isto, nós temos um vazio que vai se produzir, que deverá ser suprido por uma regulação, feita ou pelo próprio Supremo ou pela via legal. Então, acho que o cenário mais provável é que nós tenhamos, nos próximos meses, um avanço dessa ideia de regulação democrática contra abusos do poder econômico, contra abusos do poder financeiro de 4, 5 empresas que acham, de repente, que vão mandar no Brasil. Não vão. Então, ministro, Não vão falando mandar. nisso, o senhor falou 4, 5 empresas vão andar no Brasil, e aí acho que essa é uma natureza interessante, porque é o seguinte, essas empresas, elas são transnacionais, sediadas em outros países, né? O senhor acredita que esse tipo de ação, como o do Telegram, ele ataca diretamente a soberania nacional? Na medida em que alguma dessas empresas sequer tem sede do Brasil, ou escritório no Brasil, ou representação no Brasil, nós temos, no mínimo, um desprezo à soberania nacional. E na medida em que essas plataformas vão de modo agressivo contra uma instituição como o Congresso Nacional, é claro que também é algo estranho. Eu gostaria muito de saber se eles fizeram a mesma coisa na Alemanha.
ou em outros países da União Europeia. Uma coisa é fazer o debate democrático, dirigir as suas opiniões, e veja a gravidade disso. Todos eles foram ouvidos, todos eles foram convidados a opinar, e, portanto, deveriam ter lealdade. Eles foram convidados, participaram de reuniões conosco, aqui no Ministério da Justiça, na SECOM da Presidência da República. Eles participaram de reuniões no TSE, participaram de reuniões no Congresso. Ou seja, eles estão dentro do processo. Agora, quando eles acham que não vai na direção que eles gostariam, eles partem para agredir, para mentir, para difamar. Isso é uma quebra de lealdade, inclusive. Não de todos, eu quero frisar, não estou generalizando. Um ou outro, infelizmente, é muito autoritário e quer impor sua vontade por sobre as instituições nacionais. Respeitem a Constituição, respeitem o Estado Democrático de Direito, respeitem o dever dos poderes do Estado agirem diante de uma situação que a sociedade está vendo. Basta entrar nas plataformas e ver o que tem lá de propagação, de violência, de ensinar a criança a matar, adolescente a matar, de prática de racismo. E ninguém está vendo? Se isso acontecesse, Sakamoto, no UOL, se isso acontecesse numa televisão, numa rádio, ou se acontecesse num shopping center, numa farmácia, claro que haveria fiscalização, regulação e punição. Por que nessas empresas não pode ocorrer? De onde eles tiraram essa imunidade? Só porque eles são grandes? São bilionários? Não. A democracia é o regime da igualdade e da lei para todos.